Daqui a pouco vamos falar da Guerra do Paraguai. A conquista do Forte Coimbra pelas forças inimigas. E contar a história do único sobrevivente de um episódio cruel na retirada da Laguna. A partir de Corumbá, conforme o Rio Paraguai vai descendo rumo à Foz, as histórias de um grande conflito se tornam mais presentes. A Guerra do Paraguai começou há 150 anos. Em quase 6 anos, morreram entre 50 e 60 mil brasileiros, ou nas batalhas ou de doenças. Do lado paraguaio, os números são mais espantosos: 300 mil mortos. Rio Paraguai, região de Corumbá. Foi por essas águas que começou a invasão paraguaia em 1864. A guerra durou mais de 5 anos e se tornou o mais sangrento conflito entre países sul-americanos. De um lado, a chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. De outro, o Paraguai. Um motivo central do conflito: liberdade de navegação pelo Rio Paraguai. Em Corumbá, um lugar histórico, o Casario do Porto. Os paraguaios vieram pelo rio, tomaram a cidade por aqui. A guarnição militar bateu em retirada. A população se escondeu onde pôde. O escritor Hildebrando Campestrini é presidente do Instituto Histórico de Mato Grosso do Sul e um estudioso da Guerra do Paraguai. Os paraguaios chegam, saqueiam tudo, o que tem valor é remetido ao Assunção e o que é de menos valor é distribuído entre eles. Os homens são presos e mandados para o Paraguai e as mulheres sofreram todos os abusos de uma guerra. A uns 100 quilômetros de Corumbá, rio abaixo, fica o Forte Coimbra, erguido pelos portugueses em 1775. Ele foi invadido logo no começo da guerra e ficou em poder dos paraguaios por 3 anos. Quem nos recebe é o comandante Major Cavalcante. Este é o ponto mais alto do forte e é também um local estratégico. Aqui, durante a guerra, ficava o armamento mais pesado. A esquadra paraguaia se aproximou, subindo o rio, e a guarnição, na verdade, ela foi avisada por um indígena que observou essa esquadra subindo o rio. Ele veio a remo, avisou a guarnição e a guarnição já se posicionou. Mas o Brasil acabou cedendo também, né? Isso, porque eram 3.200 homens contra em torno de 200 pessoas que haviam aqui no forte. Quando terminada a munição, terminados os mantimentos, o comandante, à época, decidiu por evacuar o forte para que não houvesse aqui um massacre. Um pouco desta história é contada neste museu, que reúne muitas peças, como o material bélico da época. Em Mato Grosso do Sul, o Rio Paraguai só passa por 2 municípios, Corumbá e Porto Murtinho, onde nós estamos agora. Nas ruas da cidade, casarões antigos, monumentos homenageando os índios que viviam na região e os pioneiros descendentes de portugueses, além de uma referência à natureza e ao tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. No século XIX, a região viveu um momento de riqueza trazida pelo comércio de uma planta nativa, a erva mate. A exportação para a Europa e Estados Unidos era feita pelo Porto Murtinho, no Rio Paraguai. Com o declínio do comércio da erva mate, outros produtos ganharam destaque, como o charque e o tanino. O tanino é extraído do tronco de algumas espécies de árvores, como esta, conhecida aqui na região como quebracho. O produto é muito utilizado no processo de curtimento de couro e também na fabricação de tintas e roupas. O tanino produzido aqui em Porto Murtinho era vendido principalmente para os países da Europa. Hoje, a maior fonte de renda do município é o turismo de pesca e de natureza. Ficou para trás Porto Murtinho e agora estamos chegando ao Rio Apa, último afluente do Rio Paraguai em terras brasileiras. A retirada da Laguna
que envolveu sofrimento, humilhação, começou aqui no Rio Apa. Estamos agora em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, à beira do Rio Apa. Na outra margem já é solo paraguaio. Justamente nesse ponto começou a ação militar do Brasil contra a invasão do Mato Grosso. Uma coluna do Exército Brasileiro atravessou o Apa e foi atacar Laguna, a uns 30 quilômetros daqui. Foi um desastre. Pelo menos 2.300 brasileiros morreram na fuga, de fome, de cólera ou abatidos pelo inimigo. Para contar essa história, vamos usar imagens do filme mudo Alma do Brasil, feito em 1932 pelo documentarista Líbero Luchardi. Ele reconstituiu o episódio da retirada da Laguna. Coronel Francisco Mineiro, hoje na reserva, é um estudioso de nossa história militar. Coronel, qual foi o objetivo dessa ação? Teve um objetivo simbólico muito importante, que era invadir, em retorno, o país que nos tinha invadido. E havia também um objetivo logístico, já que eles tinham notícias que no retiro de uma fazenda aqui próximo, haveria uma grande quantidade de gado, que era o alimento consumido naquela época. A coluna chegou aqui nesse ponto de entrada para o Paraguai com 1.680 combatentes. Embora arrastasse, como era comum naquela época, cerca de 5.000 pessoas, entre familiares dos militares, negociantes, mascates, fornecedores, ferreiros e mulheres, as chamadas vivandeiras. Mulheres que acompanhavam, prestando todo tipo de serviço para os militares e sendo remuneradas por isso. Estamos agora em território paraguaio, na estradinha de terra a caminho da histórica Fazenda Laguna. Laguna quer dizer lagoa em espanhol. Essa aqui então é a laguna que dava o nome à invernada da laguna, onde devia estar o gado que a coluna brasileira queria capturar aqui. Por que não deu certo, professor? Não deu porque, à medida que a coluna, que a missão se aproximava, os paraguaios retiraram todo o gado mais para o lado de Conceição. E a tropa ficou sem alimentação. A retirada foi ficando penosa a cada passo. Aqui neste lugar, Cambaracê, deu-se um dos episódios mais tenebrosos da Guerra do Paraguai. A coluna do Exército Brasileiro que invadiu o Paraguai e foi até Laguna, teve de bater em retirada. Perseguida pelos soldados inimigos, a tropa, para andar mais depressa, abandonou aqui mais de 100 doentes e feridos, os quais, aos gritos e à vista da coluna que se afastava, foram mortos pelos paraguaios a facão. Um detalhe, entre os abandonados não havia nenhum oficial, só praças. E suspeita-se que a maioria era de negros. Daí a expressão paraguaia Cambaracê, que quer dizer lugar onde o negro chorou. O episódio, de toda forma, produziu um herói diferente na Guerra do Paraguai. Deixado para morrer em Cambaracê, um mineirinho se amoitou entre os corpos dos companheiros e conseguiu escapar. Um repórter policial de Uberlândia, Minas Gerais, foi atrás e levantou a história e o nome desse homem, um cabo. Deixamos um pouco o Rio Paraguai e seguimos até Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, onde nasceu e morreu o único sobrevivente de Cambaracê. Os paraguaios chegaram atirando. O repórter Pedro Popó conta essa história diante do Museu Municipal. Aqui, inclusive em Estrela do Sul, ex-escravos, garimpeiros e trabalhadores comuns se alistaram, sob a promessa de que, se voltassem da guerra vivos, eles iriam ter uma recompensa, como, por exemplo, ganhar terrenos e casas e uma sobrevivência para a sua família. E dentro desse contexto estava Calixto Medeiros, um garimpeiro de 17 para 18 anos, que acabou participando desse episódio da retirada da Laguna. Cabo Calixto Medeiros tinha recebido um tiro na cabeça e Pedro não sabe se também estava com cólera. Só sabe que foi abandonado.
Pedro conta que Calixto Medeiros esperou, escondido entre os mortos, que os paraguaios fossem dormir. Aí, engatinhando, foi até uma árvore onde estava amarrado um cavalo paraguaio, montou e saiu passo a passo. O Pedro aí ele aproveitou e voltou para casa. Que nada, ele tinha um espírito de guerra, um patriota, tanto é que ele incorporou-se novamente à coluna, alcançou a coluna e ainda continuou participando da guerra. Pedro Popó nos leva agora para conhecer uma preciosidade. Dona Maria de Ávila, neta de Calixto Medeiros. Dona Maria, a senhora conheceu o Calixto? Calixto, meu seu avô? Demais, eu fui criada lá. Sim, mas quando ele morreu, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 20. E quantos anos a senhora tem hoje? 95. Que beleza, hein? Beleza. Que beleza. Vamos ver até quando, né? Que Deus a deixou aqui, né? Dona Maria conta que ouviu de seu avô que eles passavam fome na guerra. Então comiam tudo que pudessem conseguir. Verdade que fez mais fartura foi os 2 cachorros. O cachorro um é do tenente deles, mas eles matou para matar a fome. E o outro era um cachorro magro, inteiro, eles matou e comeu assim também. No cemitério da cidade está o túmulo simples de um homem que, além de ser herói, devia ter cada história para contar. Com imagens de Estrela do Sul ainda na memória, vamos retomar nossa viagem no Rio Paraguai, lá no ponto onde a deixamos.